Salve, salve pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Dona Cortelete Sting, eu aqui do canal Lista de Livros, e hoje nós falaremos sobre a obra Somos as Palavras que Usamos, da Manuela Dávila. Bem, a Manuela Dávila é uma personagem bastante conhecida, porque ela participa da política brasileira há cerca de 20 anos já, e é uma personagem que eu comecei a acompanhar, salvo me engano, foi no Fórum Social Mundial lá de 2001, que teve algum impacto, ela já aparecendo como uma liderança sóbria, articulada, com capacidade de síntese, falando muito bem, sempre vinculada a pautas progressistas bastante interessantes. Ela foi eleita vereadora, se não me engano, foi por Porto Alegre, depois ela foi deputada estadual mais votada, assim, muito jovem, né, entrando sempre muito jovem nos seus mandatos iniciais, né, e é uma personalidade que sempre, assim, ao longo da sua trajetória política, esteve acoplada àquilo que há de melhor na esquerda liberal, aquilo que há de melhor na esquerda contemporânea que existe, vamos dizer assim, no Brasil, né, então, assim, ela não é, a esquerda tem muitos limites, ela está dentro desse bojo, assim, né, dentro desse universo que é o que a gente tem aí, é o que tem para hoje, né, vamos dizer assim. E ela foi eleita deputada federal, concorreu algumas vezes à Prefeitura de Porto Alegre. Ela, inclusive, foi candidata a vice-presidente da República lá em 2018, na chapa com Haddad, que infelizmente perdeu para o Bolsonaro. Ela também tem formação, se não me engano, em jornalismo e tem mestrado em doutorado em políticas públicas. Aliás, aqui na contracapa desse livro diz que ela é doutoranda, né? Então escreveu um livro sobre determinado assunto e estava fazendo doutorado por um assunto paralelo, né? Então escrever um livro enquanto está fazendo doutorado é um negócio meio enlouquecedor aí, né? Acho que ela teve algumas dificuldades familiares para lidar com tanta coisa assim. A Manuela Dávila, ela é casada com o Duca Lendecker, que foi vocalista do Cidadão Kane, vocalista da banda Pouco Vogal, né? Banda, uma dupla, né? Na verdade, junto com o Humberto Guess, que eu tive a oportunidade de ir em 2 shows deles aqui em Vitória. E ele, além de cantar, tocar vários instrumentos, também é escritor. Então é um casal muito bacana, muito bonito. Eu acompanho as redes sociais da Manuela e é muito bonita, assim, ela escreve vários textos tal, sobre a família e tal, muito esclarecidos, muito edificantes, vamos dizer assim. De uma maturidade, uma sensibilidade muito interessantes. Recomendo bastante, aliás, que as sigam nas redes sociais. Porém, nem tudo são flores, né? Com a ascensão do movimento de direita neofascista que, né, domina, vamos dizer assim, boa parte do Brasil hoje, a Manuela Dávila, ela representa sobre vários aspectos, vamos dizer assim, uma espécie de anátema, né, um antagonismo completo em relação a essa ideologia nefasta que veio tomando conta do Brasil progressivamente, né. E o bolsonarismo, ele tem assim um ódio, um desprezo pelas mulheres aberto, né. Ou, vamos dizer assim, não só pelas mulheres, né, por tudo aquilo que eles não são, né? Então são homens brancos, cristãos, heterossexuais, apesar das várias contradições nesses tópicos aqui, né? Porque cristãos, mas fazem coisas que o diabo duvida, né? Heterossexuais, pelo menos publicamente, tal, enfim. Mas, e a Manuela Dávila, tanto pelas pautas progressistas que ela representa, quanto pelo fato de ser uma mulher liberta, emancipada, uma mulher que controla seu próprio destino, ele representa o avesso do que esse movimento neofascista, né, o bolsonarismo, ele representa. Porque ele, quando aceita a presença de uma mulher subalternizada, é uma mulher que está ali como uma bonequinha de luxo, como a Michelle, é uma mulher que vai estar ali como, vamos dizer assim, você tendo a condescendência para tolerar esse tipo de doida, como é a Damares, que é tratada como doida até pelos seus pares, até pelo movimento de extrema-direita, do qual ela faz parte. Então as mulheres estão nessa condição subalterna. Ao bater de frente com um tipo de mulher como a Manuela Dávila, que não só é muito inteligente, articulada, com posições progressistas, mas ainda, vamos dizer assim, se antagoniza também no aspecto da caricatura que o movimento de extrema-direita gostaria de fazer em relação às mulheres progressistas, às feministas, porque eles gostariam de pegar que fosse uma mulher muito feia, uma mulher toda acabada, que tivesse pelo embaixo do braço, né, do tamanho de uma peruca, e a Manuela Dávila é uma mulher muito linda, né? Então ela se antagoniza de maneira, sabe, crucial, assim, é um choque inelástico, vamos dizer assim, né? O resultado disso é que a Manuela é massacrada, né? Ela é perseguida, ela já relatou vários casos aí, entrevistas e tudo, até pra você ter noção, uma vez ela estava com a bebê dela no colo, uma bolsonarista chegou você está com a sua bebê aí e tal, e naturalmente, todo pai, toda mãe tem todo aquele orgulho do seu bebezinho, né? Foi mostrar para ela, a mulher bateu na criança, a criança tinha 4 meses na época, falou assim, essa aqui vai levar para Venezuela, né? Vai levar para Cuba, e começou a bater na cabeça da criança. E a gente sabe, né, quem foi pai ou quem cuidou de criança, que com menos de 1 ano a cabeça não está nem formada, né? Tá tudo molinho aqui ainda, né? A moleira, né? Como a gente chama vulgarmente, né? Então, quer dizer, você imagina o que o bolsonarismo é capaz de fazer, agredir uma criança,
agredir um bebê. E esse tipo de, vamos dizer assim, de ódio que ela viceja, não é que essa pessoa foi lá, uma bolsonarista foi lá e agrediu a filha dela. Não, porque isso é uma praxis normal do bolsonarismo, né? Não de todos os eleitores de Bolsonaro, mas de boa parte deles, né? O bolsonarismo é, de fato, esse movimento dessa excrescência, que vai atacar a Manuela Dávila com tudo que pode, fazendo mais tipos de montagens mais torpes, mais infames, atribuindo coisas a ela que ela não disse. Mas assim, é um chorume, realmente, assim, que é difícil você ver isso tudo, tanta coisa triste, tanta coisa suja, tanta coisa sórdida feita pelo bolsonarismo, né? É realmente assim, é uma latrina, é um chorume, é uma coisa assim, esses caras realmente eles são, sei lá, assim, são os leprosos por dentro, entendeu? Aquilo que eles fazem com personagens como, não é só ela, mas várias personalidades que são especialmente mulheres, a Márcia Tiburi, enfim, várias outras que são atacadas por ele com tudo, né? A escumalha bolsonarista do MBL, enfim, toda essa galera, eles vão pra cima de alvos que não representam idealmente aquilo que eles gostariam que fossem, né, do homem branco, heterossexual e tal, de conservador e tal. Ou seja, saiu dessa casinha que eles montam, né, como a sociedade brasileira deveria ser, eles partem para o massacre. E assim, a Manuela Dávila assim, sofreu e sofre muita perseguição, muita coisa muito ruim. Eu não sei como ela não desistiu, sabe? Simplesmente não largou para lá, porque de fato é um peso, é uma carga excessiva. Mas enfim, o fato é que ela, vamos dizer assim, resistiu, né, sobreviveu, acho que o termo é esse. Ela tem programa aqui no YouTube da Fundação Grabois, tem programa aqui no YouTube no Opera Mundi que ela apresenta, e sempre são programas legais, com ideias articuladas, inteligentes. Eu recomendo bastante que a acompanhem. E eu acho também interessante porque, como ela começou na política muito cedo, eu acho que foi uma personalidade que teve tempo para ser curtida, né? Porque quando você participa de estruturas coletivas de decisão, tudo é muito lento, meio precário, assim, né? Você vai alterar uma cadeira de lugar, pronto. É pelo menos uma hora para discutir isso, né? Então, assim, você despende muito tempo, é um pouco cansativo, aliás, muito cansativo, né? Então, você briga, discussão, lá, mas você aprende que quando você está dialogando, quando você, por exemplo, tem uma ideia que você julga muito inteligente, muito brilhante, muito estupenda, baseada naquilo que você viveu, aquilo que você estudou e tal, na sua própria inteligência e tal, beleza, chegou lá, você vai ver que há um confronto com muita coisa, muitos pensamentos muito diferentes dos seus, alguns mais antagônicos, alguns menos, mas quando você propõe algum tipo de ideia, quando há algum tipo de debate, você vai vendo que as ideias elas vão se incorporando, elas vão crescendo, e no final das contas elas não são ideias de ninguém, elas são ideias daquele grupo, muito mais qualificadas, muito mais direcionadas, racionalizadas, do que se fosse a ideia de qualquer um ali individualmente, né? Então, quando você participa de estruturas coletivas de decisão, como a Manuela Dávila participa já de muito tempo, eu acho que isso é muito interessante e promove um crescimento dos seus pares, né? Você, por um lado, se apropriando dessa inteligência alheia e percebendo também a sua própria limitação individual, né? Que nós sozinhos, nós somos muito pouco, né? Por mais que a pessoa seja esclarecida, inteligente, estudada, etc., nós somos muito pouquinho mesmo. É na coletividade que a gente consegue se expressar a potencialidade da inteligência da espécie humana. Então, assim, feito esse preâmbulo, ele vai ter alguma importância depois, vocês vão observar. O livro, Somos as Palavras que Usamos, ele tem uma espécie de estrutura de diário, assim, de um diálogo bem direto entre aquela que escreve, né, e o leitor. Ele tem um alinhamento aqui, né, das páginas, como pode ser observado aqui, tá vendo? Ele não é justificado aqui, né, ele é alinhado à esquerda. Não sei se isso já é uma ideia do que ela está querendo apontar ou daquilo que ela é. E o livro vai tentar fazer o quê? É estabelecer determinados tipos de nomenclaturas, né? Então, quando você fala de capacitismo, de sexismo, do movimento LGBTQIA+, etc., ele vai querendo dizer o que cada palavra mais ou menos significa, o que cada palavra, o que esse conceito representa, como nós deveríamos lidar com esse tipo de situação. E vai fazendo uma espécie de pequeno dicionário mesmo, desses conceitos, expondo as reflexões, o pensamento daquilo que ela considera mais justo, mais equânime, mais socialmente adequado, etc. Então o livro vai falar muito sobre questões que estão assim na pauta mais, vamos dizer assim, moderna ou pós-moderna, vai retratar isso um pouquinho melhor, mas vai falar a questão do movimento negro, do movimento feminista, do capacitismo, etc. E preconceitos diversos, vamos dizer assim, né? Vai abordando vários assuntos correlatos a esse. No livro aqui ela também vai abordando esses assuntos e vai fazendo diversas indicações, então são indicações de livros, indicações de perfis em redes sociais. Então, por exemplo, quando ela vai falar sobre homofobia e tal, ela vai indicar, tá vendo? John Willis, Dani Balbi, Erika Hilton, etc. Então, assim, indicando leituras, deixa até uns QR codes aqui, livros, etc. E ainda, quando termina os tópicos, termina os capítulos, ela ainda abre uma página para que a pessoa escreva propriamente suas sensações, seus aprendizados, aquilo que ela conhece do assunto, etc. Igualzinho, por exemplo, igualzinho um diário mesmo, tá vendo? A pessoa propriamente anotar aquilo que ela acha interessante, aquilo que ela gostaria de tratar sobre o tema. Então, assim, ela escreve de maneira muito didática, bem informal mesmo, apesar disso o livro é bem revisado, assim,
Então, se tratando desses temas que estão, vamos dizer assim, né, no bojo daquilo que se trata como identitarismo, apesar de haver problemas com esse conceito, com essa designação, algumas pessoas a desdobram para o identitarismo burguês e tal, eu acho que é isso propriamente que nós vamos tratar aqui agora. Quando nós vamos tratar dessas questões do povo negro, das mulheres, dos LGBTQIA+, existe, assim, a priori, aquelas pessoas que já vão se antagonizar de maneira radical a essas pautas ditas identitárias, apesar que são mais questões de reconhecimento, né? Vamos dizer assim, tem gente que diz que, até aliás textos estrangeiros dizendo que a CIA se infiltrou dentro de movimentos de esquerda nos Estados Unidos para inserir essas pautas, para cindir a esquerda por dentro e assim manter uma sociedade mais conservadora nos Estados Unidos, e que isso, vamos dizer assim, de maneira mais gradativa e quase que natural, vamos dizer assim, pela hegemonia cultural que os países imperialistas exercem sobre países periféricos como o Brasil, isso acabou sendo transplantado para cá, com as pautas deles, com as demandas deles, com um tipo de linguagem, um tipo de questões que respondem mais aos Estados Unidos e a sua camada universitária, suas bolhas universitárias, para resumir, do que propriamente a nossa situação. Claro que nos Estados Unidos é muito diferente, né, da sociedade brasileira em muitos aspectos. O racismo, por exemplo, que existe lá nossa, 1001 vezes pior que o de cá, mesmo que o daqui seja existente. Vou dar um exemplo aqui disso, né? Há pouco tempo atrás eu vi uma entrevista de um lutador de MMA e ele falou que nos Estados Unidos os negros e os brancos nas academias habitualmente não treinam juntos. Então negro treina com negro, branco treina com branco. São os brasileiros e os mexicanos, por exemplo, não, aí lutam com todos. Né? Ele estava falando, ele branco lutava com os negros na academia dele, e os caras falam, não, you are a bro, man. Você é um parceiro, né, cara? Você é um irmão e tal. Então, é um tipo de sociedade muito mais segmentada, né, muito mais racista do que a brasileira. E, de fato, esse tipo de crítica parece muito vinculado ao cirismo, assim, né, de observar o identitarismo e tal. Enfim, ela tem uma série de exageros, porque aquilo que seria a questão universalista, que poderia tratar das questões raciais, questões de gênero, etc., ou seja, a questão generalista, universalista, seria, no caso, a classe trabalhadora, que se desdobra, que se materializa com determinadas especificidades. Então, essa crítica seria o seguinte, não, vamos tentar atingir a classe trabalhadora, e aí sim você vai conseguir atingir as mulheres, os negros, a população LGBTQIA+, etc, etc. Muito bem, isso tem um quê de verdade, mas não é toda a verdade, né? Porque, e aí eu acho que o cirismo ele radicaliza em não querer observar que, por exemplo, você não consegue falar da classe trabalhadora brasileira sem falar de todo o legado escravagista e das consequências que isso se abate sobre o povo brasileiro até os dias de hoje. Essa crítica ela é muito limitada. Você sabe que é a mulher negra que vai mais sofrer pelo fato de estar de um país que é dominado pelo imperialismo como o Brasil, já tratamos disso aqui no livro sobre dialética da dependência, de um país que tem severas dificuldades para engendrar um desenvolvimento industrial, porque o setor agrário no Brasil ele toma, né, ele absorve boa parte dos recursos do Estado, canaliza para si em benefício próprio, e a indústria acaba ficando, sabe, a segundo, terceiro, quarto, quinto plano, sei lá, e mais uma série de demandas de infraestrutura, a carga tributária ela é regressiva no Brasil, a carga horária da população é muito extensa, né, 6 dias por semana, 44 horas semanais, ou seja, muitas contradições que se abatem sobre a população como um todo e especialmente sobre a parte mais vulnerabilizada dela, sobre a parte mais fragilizada dela. Isso, vamos dizer, essa parte dessa crítica, por exemplo, dos ciristas e tal, eles não conseguem observar. Por outro lado, existe também o identitarismo burguês, isso é fato, né? Isso é inconteste, né? E uma espécie de identitarismo. Por quê? Porque a gente pode chamar esse tipo de grupo dessa forma? Porque eles estão mais vinculados a estruturas simbólicas de representação do que propriamente na mudança dessa sociabilidade, na mudança desse quadrante socioeconômico desigual, explorador, que gera desigualdades e que tem a desigualdade como cerne, como núcleo central. Ou seja, digamos que existe uma empresa, uma loja de departamentos, como a Magazine Luiza, e existe outra lá, como a Riachuelo. O fato de ser uma mulher que criou a Magazine Luiza, que é presidente dela até hoje, ou seja, o simbolismo de ser uma mulher que liderou, que comandou, que é proprietária de uma empresa, tem sua importância? Tem, mas é uma importância limitada. Porque no final das contas, o caixa, né, a funcionária que trabalha lá para o Magazine Luiza ou que trabalha para a Riachuelo, ela é explorada da mesma forma. E normalmente essa exploração vai se abater sobre quem? Sobre mulheres que vão ter que trabalhar muitos dias por semana, uma carga horária intensa, muitas vezes nos finais de semana. Então, ou seja, o simbolismo ele tem um limite. A despeito ele ter uma importância, então, por exemplo, é muito triste, né, muito cruel, muito, até infame. Você pega, sei lá, antigamente um filme, antigamente uma novela. Eu não acompanho novelas, mas até quando eu assistia, eu tinha até 11, 12 anos de idade,
Não havia nenhuma novela que o negro fosse personagem principal. Negros só apareciam para ser escravos em novelas de época ou para ser empregados domésticos em novelas contemporâneas. De modo que isso é infame, né? A exceção de outros atores, né, que não seja sempre o homem, a mulher, branco, padrão, heterossexual, etc., eles vão, na verdade, demonstrar aquilo que a realidade cotidiana é de maneira mais plena, de maneira mais vívida, e é interessante que a pessoa que é negra, ou a pessoa que é indígena, a pessoa que é homossexual, ela se veja representada não só de forma caricatural, não só de forma subalterna, mas também de uma forma digna, uma forma mais coerente, uma forma mais humana, vamos resumir assim. Porém, e aí que é o aspecto aqui da crítica à pós-modernidade que nós fazemos, né, e aí a gente pode destacar vários vídeos que nós comentamos aqui sobre o assunto, as origens da pós-modernidade, do Perry Anderson, a modernidade líquida do Zygmunt Bauman, aliás, vários do Zygmunt Bauman, o Condição Pós-Moderna, do David Harvey. Eu vou deixar todos esses livros aqui embaixo, os 3 selecionados deles, bem como o link para os vídeos, deixo aqui também alguns aqui nos cards, e claro, né, os 3 selecionados também do próprio Somos as Palavras que Usamos, estará aqui tudo aqui no box de informações. E aproveito a oportunidade para pedir, se você puder e quiser, curta esse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho, isso é muito importante para a propagação da lista de livros aqui pelo YouTube. Não deixa de fazer não, gente, porque ajuda nós pra caramba. Então, voltando, a pós-modernidade ela tem esse aspecto da subjetividade muito destacada, né? Ela tem, às vezes, o simbólico, às vezes a aparência importa mais do que a essência, importa mais do que a objetividade. E as coisas têm que ter uma relação dialética, tem que caminhar juntas, né? Não adianta a pessoa estar aparecendo mais, vamos dizer assim, lá no cinema, tinha uma atriz que ganhava 8 milhões de dólares por filme e o ator ganhava 10. Ó, que injustiça, né? Os dois tinham que ganhar 10. Mas esses 10 milhões de dólares por filme aí vão ser tirados de onde? É só da lucratividade do estúdio? Não, não só. Essa pessoa é uma beneficiária do regime capitalista, compõe uma classe que já não é a nossa, a classe dos trabalhadores, ela vai estar explorando, em última instância, não só o público, mas também aquele funcionário que está trabalhando nos finais de semana, até tarde, no cinema, com dificuldade para ir embora depois, sendo lá maltratado por aquela pessoa que é, às vezes, um pouquinho mais abastada. Então, enfim, a desigualdade como tudo ela permanece, não incomoda em nada, absolutamente nada, a estrutura burguesa, tanto que muitos e muitos dessas empresas, de redes de comunicação passaram a englobar esse discurso dentro da sua prática, porque ele não mexe nada, ele é um discurso inofensivo e de fato existe esse identitarismo burguês, muito vinculado à pós-modernidade, e assim, o livro em vários aspectos ele escorrega nisso. Ela se diz aqui vinculada à esquerda marxista, mas existe um antagonismo entre aquilo que ela diz que é e aquilo que ela efetivamente escreve. Eu tratei aqui sobre o livro A Destruição da Razão, de George Lukács, um pouco sobre isso também, deixa aqui nos cards, aqui também no box de informações. E assim, o fato de se dissociar isso, a estrutura simbólica, a estrutura subjetiva da estrutura objetiva, no meu caso, assim, um particular antagonismo, né? Além do mais, o fato de que quando você participa de uma estrutura coletiva, de uma ONG, de um sindicato, de um movimento social, você sabe que essas estruturas, elas são formatadas de tal forma que não interessa o protagonismo de um ou outro personagem, não interessa a teatralização, o espetáculo de um personagem que vai poder falar mais e melhor em relação a outrem por causa da sua origem, porque é de determinada cor ou de determinado gênero. Ele vai falar ali e é baseado na construção de uma ideia coletiva, de um movimento coletivo em prol de uma causa coletiva e não a destruição de outrem baseado que ele sai, ele parte, ele fala de um lugar superior. Então, há uma diferença muito grande entre o movimento social, e é isso, né? Ou seja, que tem militantes, posso destacar o movimento dos trabalhadores rurais sem terra, que é de longe o maior e melhor movimento social brasileiro. Mesmo que existam figuras como João Pedro Stedley, que foram lideranças em algum tempo, e aí tiveram ali aquela marca, né? E são longevos, estão vivos aí até hoje, então as pessoas ainda se referenciam a ele, mas ele não é líder do movimento sem terra há muito tempo. As lideranças já trocaram e retrocaram, e estão lá comandando o movimento. Por quê? Porque o que interessa ali é o movimento, é a causa, e não o protagonismo de um ou outro de seus personagens. O que interessa é a consecução da reforma agrária. E muitas vezes no movimento identitarismo burguês não é nada disso que interessa. O que interessa é que uma ou outra pessoa tenha prevalência em relação a outra, que possa destruir, nunca construir, e que seja um movimento individual. Jamais uma pessoa dessa esquerda pós-moderna identitária, ela vai entubar, ela vai ter que aceitar opiniões divergentes da sua, inclusive defender opiniões divergentes da sua em prol de uma causa coletiva. E qualquer tipo de movimento coletivo que você participe, isso é uma obrigação, né? Se você participa de um movimento coletivo, você tem uma ideia de construção, você vai poder falar, você vai poder votar, você vai estar dentro de um grande movimento que, em prol de uma causa coletiva, eventualmente ele vai tomar uma decisão discordante da sua. Mas como você compõe o movimento, olha, dessa vez, eu mesmo discordando, eu vou defender, porque foi a opinião dos meus iguais. Você imagina alguém desses que não são militantes, né? Muita gente fica falando na internet, descansa militante, eles não são militantes, são lacradores. Imagina que esse lacrador tem que
subalternizar a sua própria opinião individual em prol de uma causa coletiva. Isso é um antagonismo completo, né? E isso é muito, muito presente no identitarismo burguês. O que interessa sempre é o que eu sou maior, eu sou superior, a minha dor é maior do que a sua, sem avaliar cada caso, porque como o Brasil é um país extremamente desigual, um país que, nossa, é difícil até, né, apontar aqui, só para resumir um dado dessa semana. Mais de 20% da população brasileira vive hoje, estou gravando esse vídeo em 2024, em estado de insegurança alimentar. Ou seja, você tem gente que come de manhã, mas não come à tarde, mas não come à noite. Às vezes fez todas as refeições do dia, mas não sabe se semana que vem ainda vai ter alimento na sua residência. É uma situação trágica. A vida das pessoas no Brasil é muito dura, muito cruel. Se você se aproximar de qualquer pessoa com capacidade de escutá-la, você vai ver que é muito, muito raro de você ali uma pessoa que sofreu muito ou que está sofrendo pelos mais variados casos. Não só o racismo, não só a desigualdade de gênero, mas a pobreza, filhos de pais alcoólatras, que não teve pai registrado, e uma série enorme de circunstâncias que a gente, muitas vezes, esses movimentos identitários, eles vão ver sempre a sua própria dor, a sua própria questão, ignorando a causa coletiva que engendra essa estrutura de, reitero, desigualdade, essa estrutura de exploração, essa estrutura infame que nós vivemos. Então, por exemplo, existe até um livro, tá até aqui, ainda não li, mas está aqui, do Silvio Almeida, fala de racismo estrutural. E beleza, eu concordo, o racismo é estrutural. A questão é, qual é essa estrutura? É a estrutura capitalista. Essa estrutura que tem que ser combatida nos seus devidos termos e também, claro, vamos dizer assim, no pus que veste da ferida capitalista, como é o racismo. Porque uma estrutura de desigualdade, ela pode gerar uma desigualdade de gênero, ela pode gerar uma desigualdade de raça. Mas por quê? Porque ela tem no seu núcleo, ela tem no seu fulcro a ideia da desigualdade, a ideia da exploração do homem pelo homem. É evidente que esse tipo de contradição vai ser gerada. Claro, com a sua especificidade a depender do país, do local onde ela se exerce. Aqui no Brasil nós temos esse passado escravagista. Mas hoje, por exemplo, você vai em um país da Europa, você tem a questão da exploração dantesca sobre imigrantes. Nos Estados Unidos, tanto sobre imigrantes, tanto também sobre o povo negro, que não é um povo tão miscigenado quanto o povo brasileiro. O foco do identitarismo burguês ele é muito autocentrado, diferentemente, por exemplo, do movimento negro revolucionário, que já sabe que a causa da exploração que se abate sobre eles é uma causa muito mais macro do que o ato racista de uma pessoa lá no fim da linha. Esse já é um tipo de situação muito mais episódica, muito mais casual, muito mais rara. Vai acontecer também, mas ele é muito, muito mais raro. Porque, na verdade, o que o povo negro sofre não é exatamente por conta do racismo. Existe sim uma estrutura de desigualdade capitalista que vai se abater sobre esse povo de maneira mais acachapante, ainda mais desigual, ainda mais intensa do que sobre as pessoas brancas. E essa verdade é uma verdade da qual o identitarismo burguês vai fugir como o diabo foge da cruz, né? E aqui no escrito da Manuela Dávila, às vezes parecia que ela escorregava, entendeu? Ela ficava ali num limbo, entendeu? Às vezes era um pouco mais assim, um pouco não, um pouco mais pós-moderno demais, vamos dizer assim, né? Aliás, qualquer quantidade de pós-moderno já é demais, né? E assim, e esse tipo de discurso, que ele eventualmente é muito autocentrado, parece estar falando muito para a galera do seu próprio campo, ele é muito ruim porque ele se desconecta demais da realidade brasileira, né? E então, a gente tem vários exemplos disso, aqui no livro tem exemplos infelizes disso também. Então quando vai falar, por exemplo, sobre linguagem neutra e tal, eu não vou nem me aprofundar nesse assunto, porque é ridículo demais ter que dialogar com isso, é escarnecedor demais. Mas assim, só para fazer uma reflexão, a pessoa que defende isso, quando ela está numa feira livre, eu faço feira toda semana, quem faz feira aqui em casa sou eu, você acha que essa pessoa tem alguma possibilidade de chegar ali e falar nesses termos? Ela não fala, mas ela vai falar isso na bolha universitária que ela vive, vai falar isso na rede social para lacrar ante a outros iguais a ela, para tentar desconstruir, sempre dizer que é mais radical, mais revolucionário, sempre pseudo, né? Claro, de radical, de revolucionário não tem nada. Ou seja, é sempre uma ideia de querer ser mais, entendeu? Então existe LGBTQIA+. Aí agora colocou AP+, aqui no livro, né? Porque não tem o pansexual, né? Sabe que uma vez eu estava conversando com uma pessoa, porque conhecido né, na internet, e essa pessoa é bissexual, e aí eu falei, mas qual a diferença do pansexual para bissexual? E essa pessoa me deu uma resposta, foi a melhor coisa, vai ser um resumo perfeito. Ela falou, não, o pansexual é o bissexual gourmet. Então, esse tipo de coisa ridícula que se perde em si mesmo, né? Já tinha, inclusive na sigla, né? LGBTQIA+, o mais era justamente se tivesse mais gêneros, né? Aí não, se já tinha um mais, então colocou o P por quê? Entendeu? E você não consegue discernir um pansexual de um bissexual. Você vai ver que a pessoa, né? Até quando eu fui gravar esse vídeo aqui, não vou colocar porque é ridículo demais. Você vai ver que a pessoa não tá falando nada com nada. Tá tentando se enganar. Mas por quê? Pra parecer mais, sabe? Teatral, mais performática, pra se destacar mais.
pô, eu sou tão mais, sabe, pós-moderno que você, eu coloquei uma letra a mais na sigla LGBTQIA+. Cansa, né, gente? Fala demais pra si mesmo. E aí você se desconecta demais da realidade concreta, objetiva, que vai se abater sobre esse tipo de população, entendeu? E, então, por exemplo, já vi discussões aqui na internet de um desses, talvez a mais destacada representante desse mesmo da pós-modernidade, da defesa do movimento negro, em que ela estava discutindo com uma pessoa que também do movimento feminista negro, mas que vive no Capão Redondo. E essa mulher do Capão Redondo, ela é parda, mas compõe o movimento negro. E aí, na discussão dela, entre essa muito destacada aqui e essa que é do movimento negro, quer dizer, ela vivia no Capão Redondo. A realidade do Capão Redondo eu acompanhei muitos anos, porque o Ferrez, que escrevia na falecida Caros Amigos, desde a época, tem canal aqui no YouTube também, então desde lá daquela época da minha adolescência, ali em 99 para 2000, quando eu comecei a acompanhar a Caros Amigos, eu já vi eles destacando lá nos textos deles sobre o Capão Redondo. Quer dizer, um local muito humilde, muito pobre, com muita desigualdade, muita violência. E essa menina que é destacada aqui, né, não vou dizer o nome dela não, mas ela já viajou em vários lugares, tal, nessas bolsas e tal, né, é tão moderno dar uma bolsa para essa galera do identitarismo burguês, né, receber bolsa de Fundação Ford e tal, e afins, enfim, essa galera aí, né. E aí ela estava lá, né, enfim, na discussão com essa pessoa, e aí ela começou a dizer, não, mas eu posso falar melhor porque eu sou mais negra que você, né? Então, assim, aí às vezes o movimento negro acolhe pessoas que são pardas, né? Que são miscigenados, que têm sangue branco e sangue negro. Mas aí nesse momento fala, não, mas eu ainda sou superior a você. Antes que é uma suposta igualdade, mas assim, a partir do momento que é confrontado em seus próprios termos, dentro da sua própria estrutura, ele fala, não, eu não sou igual a você não, eu estou na posição superior à sua para poder falar. Ou seja, o foco dos identitários burgueses, dos identitários pós-modernos, não é a igualdade, é a desigualdade na qual ele esteja numa condição superior, mesmo entre os desiguais. Né? O término dessa discussão tem site aí sobre isso, tá? Essa prócera aí do identitarismo burguês aqui brasileiro, como ela estava em Paris e sabendo que essa outra aqui estava no Capão Redondo, um lugar tão humilde, tão precário, ela termina a discussão beijos de Paris para outro. Entendeu? E eu acho que isso aí você resume bem o que é o identitarismo burguês. Assim, é bem nessa discussão, você encontra aí no site, não vou referenciar aqui por cansaço, mas sabe, é isso aí, o identitarismo burguês é isso, beijos de Paris para uma pessoa do Capão Redondo. É um negócio, sabe, sujo, sórdido, infame, imoral, sabe, é cansativo também, cansativo demais. Quando a gente se desconecta da objetividade, né, do movimento real das coisas, aí a gente tende, sabe, ao próprio da história, né. Por exemplo, de quando a Revolução Socialista Soviética, uma das primeiras medidas tomadas por aquele governo, pautado pelas feministas, foi a criação de muitas creches. Por quê? Com a existência das creches, as mulheres poderiam deixar as suas crianças sob os cuidados do Estado e poderiam trabalhar, poderiam, vamos dizer assim, conquistar a sua própria emancipação política, financeira, etc., que acontece quando a mulher tem o direito de trabalhar. Enquanto elas não tinham creche, isso lhes era vedado. Esse tipo de critério objetivo, ele é completamente ignorado nas pautas dos identitários pós-modernos e é muitas vezes ignorado aqui no livro também. E assim, o discurso, na forma como ele é posto aqui no livro, ele dificulta um pouquinho da observação das classes sociais em si, na forma como elas se manifestam e na estruturação, vamos dizer assim, de uma resposta qualitativa nos seus devidos termos, né? Claro, as classes sociais são um conjunto de pessoas ligadas por um fundamento socioeconômico comum que compartilham de determinados interesses, afinidades políticas e compreendem também o seu antagonismo em relação a outras classes sociais. E claro, né, as classes sociais elas não são uníssonas, não é uma coisa assim abstrata, né, que vai acontecer sempre em toda forma, em todo lugar, em qualquer tempo histórico, né, porque as pessoas elas são, vamos dizer assim, um manancial de informações, um manancial de vivências, né, então a pessoa, por exemplo, ela tem a sua religião, ela tem a sua etnia, ela tem a sua nacionalidade, tem a sua naturalidade, e no mundo capitalista pós-moderno que nós vivemos, é mais difícil que as pessoas se vinculem a essa questão classista, a essa questão do trabalho, de onde elas estão designadas na divisão social do trabalho, e passem a se vincular mais a essas questões que são importantes, que são relevantes, que influem na realidade, mas que são secundárias, tais como a etnia. Então a pessoa, não, eu me vejo como negro, eu me vejo como branco, eu me vejo, enfim, como um curdo, como um judeu, como um árabe. Ou a pessoa se vê como evangélico, como católico, como um bandista, enfim. Ou a pessoa se vê, não, eu sou gaúcho, não, eu sou nordestino, eu sou do Sudeste, eu sou de São Paulo. E isso é tão interessante, até em níveis tão dramáticos, dessa, vamos dizer assim, mudança daquilo que deveria qualificar, em última instância, diferenciar o que as pessoas são
exploração de outras, né, que não é, no caso, infelizmente, do interesse da classe trabalhadora como um todo, que há pessoas, por exemplo, que se vinculam mais ao time de futebol pelo qual torcem do que pelas características que, de fato, as dissociam de outras, né? Então a pessoa, não, eu torço para algum time do Rio, então todas vão se antagonizar de maneira firme ao Flamengo. Não, eu sou de tal e o flamenguista é isso ou aquilo. Ou a mesma coisa entre quem torce para o Inter ou para o Grêmio, ou entre o Cruzeiro e o Atlético Mineiro, ou entre o Corinthians e o Palmeiras, e assim, pela Bahia e o Vitória, etc, etc, etc. Ou seja, elas conseguem compreender seu antagonismo de afinidades e interesses mais para esses elementos secundários do que para o elemento primacial, que é o elemento de classe. E o identitarismo burguês, ao qual esse livro muitas vezes se acopla, ajuda a dificultar nessa compreensão. E isso, claro, vai gerar uma série de questões muito contraditórias, né? Uma espécie de antirracismo de mercado, né? Então a pessoa vai lá, coloca uma pessoa negra no posto de grande destaque para oprimir, em última instância, o próprio negro que está lá no fim da fila, que está lá na posição mais degradada socialmente. Então, enfim, são muitas contradições, especialmente quando não se lida com o problema nos seus devidos termos, né? Até porque, assim, o movimento aqui, que eu acho é uma das falhas aqui do livro, ele não tem um fim. Não tem, sabe, a emancipação da espécie humana como um todo, ou seja, a luta pela superação do regime capitalista nos seus devidos termos, sabendo no seu quadrante onde é que ele onde é que ele está exatamente e quais são as consequências que ele gera. Por exemplo, a luta pela emancipação racial. Parece que é uma luta que não tem fim. O escrito aqui da Manuela Dávila, ele é imerso assim, desse limite. Porque, por exemplo, você sabe que o movimento negro ele tem validade, ele tem coerência, ele tem uma justificação muito, muito sensata, muito óbvia de ser, porque é um povo que foi escravizado, que foi maltratado, que foi vilipendiado, que foi explorado por mais de 4 séculos, com toda sorte de opressão, toda sorte de vilipêndio e de humilhação que se puder imaginar. No livro aqui, Sobrados e Mucambos, que eu já tenho vídeo aqui no canal, veja bem, um autor conservador como Gilberto Freire chega a destacar que existiam fazendas em que a vida útil de um escravo era de 1 ano. 1 ano depois ele já tinha sido morto de tanto que ele sofria, de tanto que ele era esfolado. Nesse ano ele pagava a compra e o transporte dele até o local, a alimentação que ele tinha, de tanto que se sugava dessa pessoa. Isso foi uma exploração, claro, de 1 ano não foi padrão no Brasil, variava na média entre 7 e 10 anos de duração. Isso está no povo brasileiro, em diversos livros, deixo 3 selecionados deles aqui embaixo, reitero. Mas o fato assim, é um povo que sofreu demais. Então o que acontece hoje? Que é bem interessante, uma resposta muito adequada. Você vai dizer assim, orgulho negro, né? Ou seja, aquilo que era uma situação que um povo se via degradado, você vai dizer, não, eu tenho orgulho de ser negro, então eu tenho orgulho do meu cabelo, eu tenho orgulho da minha religião, que antigamente era vista como demoníaca, e aliás, infelizmente, tristemente, é observada assim, inclusive por muitos negros de hoje, que são de religiões pentecostais e neopentecostais. Mas enfim, ante um antagonismo, ante uma situação de opressão, de exploração, você passa para dizer o quê? Não, então eu tenho orgulho disso. Mas em certo momento tem que estar no horizonte o quê? Que raça é uma criação social. Raça não existe na realidade. O projeto Genoma Humano comprovou biologicamente que, por exemplo, uma pessoa branca, ela pode parecer biologicamente, geneticamente, até aquela parte mais ínfima da divisão do nosso ser, ela pode parecer muito mais um branco com um negro com um curdo com um árabe com um judeu, do que brancos entre brancos, negros entre negros, etc, etc. De modo que essa criação social, que é a raça, em certo momento ela tem que estar fora da nossa realidade. Entendeu? Me lembro que na revista Caros Amigos, que eu li muitos anos atrás, havia um texto que ele dizia uma coisa interessante. Um membro do movimento negro foi para Cuba e em certo momento ele perguntou a um negro lá de Cuba, dizendo assim, e qual é o percentual de negros e brancos aqui em Cuba? Aí ele falou, a gente não sabe mais, agora nós somos todos iguais. Ou seja, essa pergunta ela é muito interessante porque ela está fora do campo da realidade daquela pessoa, aquilo deixou de ser um assunto. A pessoa simplesmente não consegue mais observar a diferença entre um gênero e outro. Essa é uma questão já nossa, para aquela pessoa lá, aquele negro lá de Cuba, aquilo já inexistia. E tem que inexistir, porque é evidente, eu reitero, que o orgulho negro, o movimento feminista, em certo momento ele tem que existir para que você consiga igualar os termos, e por óbvio, algumas pessoas muito ignorantes vão dizer, então tem que ter um movimento dos homens, tem que ter um movimento branco, e eles nunca terão legitimidade esse tipo de movimento, porque o movimento branco ele não quer a igualdade, ele quer a supremacia, ele quer a dominação, ele quer a exploração, ele quer estar acima e não igual. Então, mas em certo momento, a gente tem que estar vislumbrando o seguinte, olha, o movimento negro, em certo momento, tomara, né, e esse é o objetivo final, que ele não se faça mais necessário, que seremos todos iguais.
mas nós não seremos iguais em uma estrutura socioeconômica que é desigual, que engendra, que depende, que fomenta, que é embebida de exploração, desigualdade, de domínio do homem pelo homem. Isso nunca vai acontecer. Então, se nós não nos antagonizamos à origem do problema nos seus devidos termos, a gente vai ficar sempre aqui embaixo patinando. E o livro, infelizmente, apesar de se dizer da esquerda marxista, ele não tem vínculo coerente com isso. Ou seja, os movimentos que lutam por uma liberdade mais efetiva, por uma igualdade mais absoluta, eles estarão permitindo, inclusive, a manifestação da nossa diferença nos seus devidos termos, porque, obviamente, nós somos muito diferentes, né? Então, uma pessoa que é mais tímida, a pessoa que é mais poeta, né? Tem toda uma sensibilidade artística para a literatura, outra para a questão das artes, outra que você vai aproveitar o que outras pessoas fizeram, ou seja, as nossas diferenças, elas se expressam de maneira mais vívida, de maneira mais plena, quão mais igualitária é a sociedade, né? O que poderia parecer contraditório, mas quanto mais igualitária ela é, você vai poder, não, aquela pessoa tem um talento, por exemplo, para tocar um instrumento, ela vai poder tocar um instrumento porque ela não está dependendo de trabalhar muitas e muitas horas por dia, e depois ainda pegar transporte público, depois vai limpar a casa quando chega tarde da noite, e quer dizer, não consegue exercer aquele tipo de talento no ofício que ela teria em uma condição humanamente mais adequada, né? Ou a carga de trabalho que a gente tem, por exemplo, se você tem uma carga de trabalho como a brasileira de 44 horas semanais, 6 dias por semana, isso vai influir determinantemente mais sobre quem? Justamente sobre o povo mais vulnerabilizado, sobre o povo negro, sobre as mulheres, etc. Eu acho que outra coisa assim que o livro ignora bem assim, é que ele margeia ali a ditadura do politicamente correto, né? Apesar que isso eu sei que, assim, ninguém morre por causa da ditadura do politicamente correto, é só um estorvo mental, né? Então, assim, se a gente tem lá uma ministra de hoje, do governo Lula, disse recentemente que buraco negro é uma expressão racista, né? Esse tipo de coisa cansa, né? Esse tipo de coisa é motivo de chacota, é motivo de escárnio, né? Apesar que, assim, a direita se antagonizaria isso de qualquer forma. Então tem gente que diz, não, tá aí que o bolsonarismo cresce. Não cresce. Se não tivesse motivo, eles inventariam de qualquer maneira, como inventam, aliás, regularmente. Aliás, no livro O Aspecto do Novo Radicalismo de Direita, do Theodor Adorno, eu trato um pouquinho sobre isso, que a esquerda não pode dizer o seguinte, não vou fazer isso, porque senão a direita vai atacar. Porque a direita vai atacar de qualquer forma. E quando assim se porta, assim, ignora uma série de 1001 questões que torna uma coisa muito mais complexa. Tempos atrás eu assisti um vídeo aqui no YouTube, até muito sensível mesmo, muito dramático, que era um jovem, até acho que tinham feito uma reportagem sobre isso na Inglaterra, e aí fizeram aqui um paralelo aqui no Brasil, mas era um jovem que era negro, obeso e homossexual. E ele falava que poucas vezes na vida dele, na verdade, acho que ele nunca tinha percebido um preconceito por ser negro, mas ele tinha observado muitas vezes preconceito por ser homossexual, mas o que mais doía nele era o fato de sofrer preconceito entre os homossexuais por ser obesos. Ele fala, poxa, se o meu grupo, que tantas vezes é vítima de preconceito, de intolerância, vai ser intolerante comigo também, vai reproduzir as mesmas práticas, esse tipo de livro aqui vai sempre ignorar isso. Porque as pessoas que normalmente os defendem, os identitários, eles estão focados na sua própria dor. Aí a sua que é a pior, claro. Então se é negro, é o negro que é o pior. Se é homossexual, o homossexual que é o pior. Aliás, o homossexual é o pior mesmo, né? Eu na minha vida inteira, né, poucas vezes vi, de maneira muito episódica, muito casual, eu vi atos de racismo e de machismo. Agora, de homofobia, putz grilo. Isso eu acompanhei a minha vida inteira, por um motivo muito simples, né? As pessoas, os homens, né, eles se hostilizam mutuamente, alcunhando por aquilo que os homossexuais são, né? Seu bicho, seu viado, seu gay, seu boiola. Quer dizer, imagina o que é. Aquilo que você é o xingamento para outra pessoa, né? Uma coisa muito dramática, muito triste, com certeza os que mais sofrem aqui no Brasil, mas muito de longe, em relação a todos os outros. Mas o que esse discurso identitário aqui no livro Passo ao Lago é não observar as contradições dentro do próprio campo, e não só isso. Na medida em que você é autocentrado e tem essa influência estadunidense, das bolhas universitárias estadunidenses muito óbvias aqui, você acaba ignorando uma série de outras pautas de populações que também são exploradas, humilhadas, serviciadas, que são vulneráveis e que não conseguem se articular porque não estão nas respectivas bolhas universitárias. Para dar um exemplo, uma vez eu estava num acampamento sem terra, era uma pessoa que já era uma assentada, ela falou uma coisa que eu nunca tinha parado para pensar. Nós que somos da zona rural, nós somos completamente invisíveis. Vocês da cidade nunca olham pra gente. A gente não tem direito a nada. A gente não tem, sabe, a gente põe comida no prato de vocês. Eu também gostaria de estar em cidade que tem shopping, que tem isso, que tem aquilo, mas estamos aqui produzindo, permitindo que tenha uma segurança alimentar ao país, e a gente não aparece em um jornal, a gente não aparece em nossas demandas, não aparece em nossas dificuldades, é como se nós não existíssemos. Mas nós estamos aqui trabalhando, nós somos pessoas também. Repare, pega um jornal local e veja o quanto que ele aparece da zona rural. Não é quase nada.
Então, assim, a fala dela, que eu nunca tinha parado para pensar isso, e é uma plena verdade. Mas como não tem esse respaldo nas bolhas universitárias estadunidenses, não se reproduz aqui. Você quer ver outro exemplo clássico? Há muitas pessoas do Sudeste e da região Sul que têm preconceito aberto contra o pessoal do Nordeste, né, contra os nordestinos. Isso é muito, muito claro. O Bolsonaro reproduziu isso fartamente. Agora, essa semana aqui, não quero nem dizer o nome, mas uma deputada federal de Santa Catarina ficou zombando do Maranhão, fazendo comparação em relação à quantidade de pessoas que em Santa Catarina têm carteira assinada e que são atendidos pelo Bolsa Família, fazendo comparações esdrúxulas. Um deputado federal de São Paulo, nessa semana que eu gravo esse vídeo, ficou pautando que São Paulo, que fica carregando o país, deveria sair do Brasil e tal. E se você vai nessas bolhas identitárias, muito, muito raramente vão falar alguma coisa do Nordeste. Por quê? Porque não tem essa influência estadunidense, né? O Nordeste é um problema nosso aqui, é uma dificuldade nossa, é uma população mais vulnerável do nosso país. Você percebe como é que o identitarismo burguês ele tem seus limites? Né? Normalmente isso aí é esquecido por completo, né? Aliás, eu trabalho com um baiano, não trabalho não, onde eu trabalho ele fez um serviço, depois ele já foi para outros locais, é um trabalhador temporário, mas ele falou uma coisa que eu achei muito interessante, né? Ele falou, vocês do Sudeste ficam zombando, ficam escarnecendo, ficam humilhando os nordestinos durante 4 anos. Mas quando chega na eleição também a gente crava. E a fala dele eu achei assim ótima, eu me senti com a alma lavada. E outra coisa assim que eu acho que no livro aqui não fica muito claro é como a população brasileira é muito sofrida, mas na imensa maioria você tem 20, 30 milhões de pessoas que são mais abastadas e o resto é de pobreza, de desigualdade, muito, muito sofrimento. Eu acho assim, você ignora, por exemplo, o caso dos Estados Unidos. Quem elegeu o Trump? Pessoas brancas e pobres. Os pobres brancos é que elegeram o Trump. E você ignora, assim, a questão de fato real que é acometida na sociedade brasileira como um todo. Eu me lembro uma vez, eu peguei um Uber e o cara falou assim, que trabalhava em hotel 6 dias por semana, depois da carga horária dele no hotel, ele ia trabalhar com Uber, e nesse dia de folga ele trabalhava com Uber, e ele estava assim há alguns anos. Eu falei, rapaz, mas como é que pode isso? Aí você não está nem vivendo, você tá vivendo como uma máquina, pô. Você está trabalhando para viver, você está vivendo para trabalhar. E o discurso dele subsequente foi de direita, né? E aí acabou que, como ele percebeu que não era a minha ideia, né, ele acabou se contendo e não deu para desdobrar aquilo. Eu me lembro que anos depois eu assisti uma entrevista do professor Vladimir Safatli, ele comentando sobre a campanha que ele fez para deputado federal. Ele acabou não sendo eleito, infelizmente, mas ele falou que teve uma reunião com um motorista de Uber. E o caso que ele citou foi exatamente o que eu passei. Que aí, por que ele teve reunião com motorista de Uber? Porque era um grupo no qual o bolsonarismo era muito, muito grande, né? E aí ele foi lá para conversar com as pessoas, escutar suas demandas, né? E ele falou que um motorista de Uber falou com ele o seguinte, que ele trabalhava 12 horas por dia, todos os dias. Não tinha férias, não tinha 13º, não tinha auxílio se acontecesse alguma coisa com ele, algum acidente e tal. 12 horas por dia, todos os dias. E aí no final ele disse o seguinte, e para vocês da esquerda, eu sou um homem branco opressor. E aí o professor Vladimir Safatli perguntou, e de fato a gente está dialogando o quê? A esquerda tem o que para oferecer a essas pessoas? Nada. Enfim, eu acho que vou discordar um pouquinho, acho que tem alguma coisa para oferecer sim, mas esse tipo de linguajar do identitarismo burguês, ele de fato, ele vai empurrar essas pessoas todas para um campo oposto. Entendeu? Eu acho que dá para fazer um movimento que se paute pela igualdade, pelos direitos sociais amplos, genéricos, generalizados, que vão influir especialmente sobre as parcelas mais vulneráveis da população, notoriamente a população feminina e a população negra. E isso nem sempre está muito claro no discurso identitário, como não está claro aqui nesse livro, por melhor que sejam as intenções da autora. A famosíssima frase da Rosa Luxemburgo, por um mundo onde sejamos socialmente iguais, humanamente diferentes e totalmente livres, essa sim eu acho que é a grande pauta da esquerda, né? A grande pauta, especialmente da esquerda revolucionária, que compreende a estrutura de desigualdade engendrada pelo sistema capitalista, que aí sim vai poder conseguir atingir a essas populações mais vulneráveis de maneira plena. E o livro aqui margeou o atendimento desse tipo de utopia, para utilizar uma palavra um pouco infeliz, mas nem sempre, assim, eu acho que ele ficou sambando ali mais na pós-modernidade do que propriamente em uma esquerda marxista, uma esquerda revolucionária, uma esquerda em que os trabalhadores possam tomar para si o controle do seu próprio destino e só poderão fazê-lo, evidente, através de uma revolução. E assim, eu disse no início do vídeo, né, que a Manuela Dávila é uma
personalidade muito qualificada. Você vê que ela é inteligente, que é articulada, foi curtida por essa participação política intensa há cerca de 2 décadas, aliás, mais de 2 décadas. Então eu também espero muito dela. Eu espero uma coisa melhor, dá para ela fazer mais do que isso aqui. Esse livro aqui acho que é pouco para aquilo que ela pode entregar, porque ela é uma personalidade de destaque dentro da esquerda brasileira. Mais evidente, né? Eu, homem branco, heterossexual, católico, putz, grilo, eu tô aqui pronto para o massacre, né? Mas, enfim, gostaria de perguntar se vocês conhecem Manuela Dávila, se vocês conhecem esse livro, concordaram, discordaram do que eu deslindei aqui nesse vídeo, comentem à vontade aqui embaixo. É isso, um forte abraço, um beijo no coração e até a próxima. Tchau, valeu!